Uma das questões mais intrigantes sobre a queda de Roma é: por que o Império Romano Ocidental caiu, mas o Império Oriental sobreviveu por muito mais tempo? Na história, o Império Romano do Oriente teve mais sucesso que o Ocidente, que era fraco e degenerado? Espero poder mostrar que as razões para a sobrevivência do leste não são devidas a uma maior virtude e competência, mas a outros fatores, bem inesperados. Uma teoria recorrente, tanto que eu quase a chamaria de meme, é que o Império Romano do Oriente foi mais bem-sucedido do que o Ocidente, e eles tinham o moral mais alto e o sistema melhor do que o Ocidente, e, portanto, o Ocidente caiu no final do século V d.C., enquanto o Oriente continuou a prosperar, alcançando seu auge no meio do século VI d.C. durante o reinado do imperador Justiniano. Porém, frequentemente o Ocidente pagou o preço pelos fracassos do Oriente. Mais famosamente, a derrota do imperador romano do leste Valens contra os godos em Adrianópolis em 378 d.C., levou aos godos saqueando e pilhando muitas cidades dos Balcãs, e à criação de seu reino quase independente, primeiro na Ilírica e depois na Espanha alguns 40 anos mais tarde. É claro que o saque de Roma em 410 d.C. foi uma consequência direta do fracasso do imperador romano do Oriente Valens em Adrianópolis. Em 394 d.C., grande parte dos exércitos de campo ocidentais foi destruída na Batalha do Rio Fridus, iniciada pelo Império Romano do Oriente. Isso deixou o Ocidente com muitas legiões ausentes, o que teria sido extremamente necessário 12 anos mais tarde, quando grandes massas de tribos germânicas cruzaram o rio Reno em 406 d.C. no Império Ocidental. Mas a lista continua, por exemplo, pelo esquema do poderoso prefeito romano do Oriente Rufino, que odiava Stilício. Ele conseguiu convencer o imperador romano do Oriente Arcádio a não enviar reforços a Stilício em 395 d.C., quando Stilício teria quase derrotado Alarico de uma vez por todas. Certamente ele teria, se o leste tivesse ajudado, mas assim, pela loucura do leste, Alarico foi permitido viver com, como sabemos, consequências desastrosas para o Ocidente. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sino para não perder vídeos futuros sobre a incrível era do Império Romano Tardio. E se quiser sugerir tópicos de vídeo, participar de pesquisas, conversar comigo e outros entusiastas do Império Romano, ou até participar de transmissões ao vivo exclusivas comigo ou nossa equipe, obtenha essas vantagens apoiando nosso trabalho no Patreon ou tornando-se membro do YouTube. Com seu apoio, exploraremos diversos tópicos do Império Romano Tardio. Depois de 441 d.C., o Império Romano do Oriente falhou em vencer os hunos liderados por Átila. A grande Naissus foi saqueada e a população massacrada. Em 447, os romanos do Oriente pagaram os hunos com muito ouro para obter paz. Assim foi que os hunos, depois de serem pagos pelo Oriente, viraram-se para o Ocidente. E, de fato, foram derrotados pelo Ocidente em 451 d.C. pelo lendário Aécio e seus aliados visigodos, e não pelo Oriente. Em 468, finalmente, o leste e o oeste tentaram recuperar a África dos Vandálicos em uma das maiores operações anfíbias da antiguidade, com incríveis 1.100 navios envolvidos. Mas o leste estragou tudo novamente, o que abordaremos em um vídeo separado. E, novamente, o Ocidente pagou o preço pelo erro do leste, e ficando mais estranho, após a Batalha de Adrianópla, o Oriente frequentemente pedia ajuda ao Ocidente, não o contrário, em 377, 378, 389, 395 e 397. Portanto,
vemos que o Império Romano do Oriente não era essa força de combate superior e, como esses eventos mostram, a sobrevivência do leste certamente não poderia ter sido devido a um exército maior ou mais disciplinado e melhor treinado. Mas então, seria um nível superior de ordem social? No Oriente, as pessoas eram mais felizes e dispostas a defender seu império? Bem, a devastação completa de todos os Balcãs, até mesmo a península do Peloponeso após a derrota em Adrianópolis em 378 d.C. pelos godos, e mais tarde a destruição de muitas cidades do Império Romano do Oriente, como Naissus pelos hunos cerca de 70 anos depois, mostra que o Oriente também era muito vulnerável. Na verdade, como consequência direta do saque dos Balcãs, houve instabilidade social massiva e levantes muito semelhantes aos que veríamos no Ocidente algumas décadas mais tarde. O mais perigoso desses casos foi a rebelião de Tribigilde e Gainas nos anos 399 e 400 d.C. Tribigilde, o líder dos federados góticos, aliados ao Império Romano do Oriente, rompeu com Arcadius em 399 d.C. e saqueou muitas cidades na Ásia Menor. Esforços para acalmar a rebelião foram inúteis. Enquanto isso, Gainas, um godo, tornou-se Magister Miltum do Leste e, em vez de derrotar Tribigilde, uniu-se a ele. Tribigilde foi morto em um combate, mas Gainas marchou com as forças góticas unidas em Constantinopla e ocupou a cidade. Contudo, até um exército de godos não conseguiria ocupar eficazmente uma cidade com quase 500.000 habitantes. E assim surgiu a revolta em 400 d.C. Gainas escapou por pouco de Constantinopla, e até 7.000 soldados góticos foram mortos pela população enfurecida de Constantinopla, que odiava os góticos. Gainas fugiu pelo Danúbio, mas hunos o capturaram e mataram. A devastação dos Balcãs e da Ásia Menor, e a ocupação de Constantinopla pelos godos, com a absoluta fraqueza do imperador romano do Oriente Arcádio, e a incapacidade do exército romano do Oriente de derrotar os godos, mostra que o Oriente não era superior ao Ocidente. Apenas com a força de centenas de milhares de corajosos constantinopolitanos a situação poderia ser superada, enquanto Arcádio, o imperador romano do Oriente, estava se escondendo e não fez nada notável. Mas mais tarde, ele ainda se apresentou como vencedor de Gainas em sua coluna, que foi erguida no Fórum de Arcádio em Constantinopla. Assim, podemos ver que, se a história tivesse seguido um caminho diferente, o Oriente poderia ter caído ainda mais cedo do que o Ocidente, nos perigosos anos de 399 e 400 d.C., com as rebeliões de Trebegilde e Gainas. Mas, por que não? Você ficará desapontado quando eu apresentar a solução deste enigma agora. Analisemos a geografia dos impérios romano ocidental e oriental após 395 d.C., quando o Império Romano se dividiu. Podemos ver que o Ocidente está completamente aberto, e de fato, provaria ser bastante fácil para as tribos germânicas cruzarem o rio Reno congelado em 406 d.C., permitindo-lhes derramar-se para a Galia e a Espanha, duas grandes e importantes províncias do Império Romano Ocidental. A Britânia foi imediatamente abandonada quando o usurpador Constantino III se retirou daquela ilha, pois suas tropas estavam ansiosas para lutar contra os invasores bárbaros. Mas a província mais rica do oeste era a África. Era celeiro do Império Ocidental. Mas territorialmente, ele era só uma parte menor do Império Ocidental. A maior parte do império estava completamente aberto e acessível por terra. Para os bárbaros, não foi tarefa fácil construir uma frota de navios, e de fato os godos foram até mesmo tão longe ao sul quanto o Estreito de Gibraltar nos anos seguintes ao saque de Roma, mas eles não conseguiram atravessar. Os romanos foram a extremos para impedir que germânicos aprendessem a construir navios.
Apenas algumas décadas depois os vândalos conseguiriam realizar essa façanha, depois de terem aprendido a arte de construir navios, vivendo por algumas décadas em território romano, provavelmente adquirindo conhecimento dos locais. Mas o leste possuía uma geografia totalmente distinta. Aqui, províncias ricas como Egito e Levante, compunham mais da metade do território do Império Romano do Oriente. Além disso, essas províncias não eram de fácil acesso aos bárbaros. Como dissemos, os Balcãs e até a Anatólia foram devastados, mas passar por Constantinopla se provou impossível para as tribos germânicas, pois era uma fortaleza inexpugnável. Se Gainas tivesse decidido avançar para o leste, para o Levante e Egito, em vez de tomar Constantinopla, realmente nada o teria impedido. Felizmente, marchou para Constantinopla, mas mais tarde, atravessar o Bósforo tornou-se impossível para os bárbaros, pois Constantinopla se tornou realmente uma fortaleza inexpugnável com a conclusão de suas massivas muralhas terrestres de Teodósio em 413 d.C. Do norte, Levante e Egito, protegidos pelo Mar Negro e montanhas do Cáucaso. Apenas uma vez, em 395, um grupo de hunos conseguiu cruzar as montanhas do Cáucaso e saquear a Síria. Mas, devido à dificuldade em atravessar essa cadeia de montanhas, isso ocorreu apenas uma vez. Assim, a base tributária do Império do Oriente, as ricas províncias do Egito e do Levante, estavam seguras de incursões bárbaras, e além disso essas províncias eram maiores do que a menor província da África do Império Ocidental. Portanto, o leste tinha uma base de impostos mais estável e segura em comparação com o oeste, e a maior parte do território do leste era muito mais difícil de alcançar para os invasores germânicos em comparação com o oeste, que, com a exceção da África, estava completamente aberto. Logo, os germânicos não se estabeleceram no leste, exceto nos Balcãs, mas conseguiram no oeste. Infelizmente, o Ocidente também possuía o Estreito de Gibraltar, permitindo mais tarde a travessia dos vândalos. Se a África estivesse mais longe, ou se houvesse uma grande cidade fortificada como Constantinopla diretamente no estreito, protegendo este ponto estratégico, os vandálicos não teriam conseguido atravessar para a África, assim como os bárbaros não conseguiram atravessar consistentemente para a Ásia Menor depois que Constantinopla se tornou uma fortaleza inexpugnável. Então, no final, foi uma questão de melhor geografia para o leste e a sorte que tiveram em ter as províncias mais ricas que não eram acessíveis para os invasores germânicos, e assim uma base de impostos segura. Uma solução bastante comum e não muito espetacular para este quebra-cabeça que parecia difícil no início. Se interessado em como a queda ocorreu no oeste, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender mais sobre Constantinopla, assista a outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço a todos amigos da história romana, graças a Missi Imperi Romani, e Benevale.